uma boa noite. Vamos iniciar mais um momento, mais uma noite de Evangelho, né? Representando a Fraternidade Espírita Chico Xavier. Sejam todos muito bem-vindos e que Jesus nos ilumine e nos inspire em mais uma noite. Eu só queria, antes de iniciarmos, né, convidar aqueles as nossas atividades. Nós temos algumas atividades, estamos sim no início, mas logo, logo nós vamos ampliar os nossos estudos, já estamos programando o início de uma turma de principiantes espíritas, né, Zé? Já começa. E na segunda-feira nós temos o estudo do ESD, às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde, aqueles que queiram estudar conosco, né? Fiquem muito à vontade. E no finalzinho eu vou apresentar e convidar para um dos nossos trabalhos ainda esta semana, tá? Eu vou convidar já a Zezé, Maria José, para fazer a leitura de preparação e logo após a Paty vai fazer a prece. Examina a própria aflição. Examina a própria aflição para que não se converta a tua quietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações, unidos do sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos, heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciam no monte a divina promessa. Bem-aventurados aflitos. Do capítulo 10 do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Vamos voltar o nosso pensamento a Jesus para fazer a nossa prece e dizemos assim: querido Jesus, aqui estamos, Senhor, unidos e reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor, que abençoe os trabalhos da noite de hoje, o nosso palestrante. Te pedimos ajuda, Senhor, para que nós possamos assimilar os conhecimentos que hoje vão ser transmitidos para nós, Senhor, e principalmente nos ajudar, nos fortalecer, para que nós possamos ser a Tua paz, a Tua alegria, a esperança, o consolo, Senhor, onde quer que estejamos. Obrigada imensamente, Senhor, por esta oportunidade que nos está sendo dada. Fica sempre conosco, hoje e por todo o tempo, que assim seja. Assim seja. Obrigada, Paty. Nada. Então, vamos passar a palavra para o palestrante desta noite. Eu chamo de seu Mário, tá, gente? Mas é José Mário. Seja muito bem-vindo, seu Mário. Seu Mário vai desenvolver os itens 6 e 10 do capítulo 5º,
causas, na verdade, de itens 6 e 10, causas anteriores das aflições, do capítulo 5º. Bem-aventurado os aflitos. Seu Mário, que Jesus abençoe e lhe inspire esta noite. Que assim seja. Boa noite a todos da Fraternidade Espírita Chico Xavier. É com enorme prazer que estamos aqui para refletir sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos. E neste encontro nos coube os itens relacionados às causas anteriores das aflições. Nós vamos tentar explanar os itens, né, e refletir sobre os itens de 6 a 10, para que nós possamos conhecer que as dores e sofrimentos têm uma causa, e essa causa está em nós. E essa causa foi construída ou é construída na vida presente ou em vidas passadas. Então, esse é basicamente aquilo que nós vamos tratar e o que trata Kardec acerca desses esclarecimentos, que serão tão úteis para que nós possamos compreender as razões e os motivos das dores e sofrimentos. E quando nós compreendemos que nós somos os causadores dessas dores e sofrimentos, e que a dor e o sofrimento, as aflições, são oportunidades. Digo muito que é uma misericórdia. Pedimos tanto misericórdia, perdão, pedimos tanto. E a reencarnação é a misericórdia divina, que nos dá a oportunidade de refazer o caminho, de reconstruir as nossas imperfeições. E é a forma de nós purificarmos e construir a felicidade já em nós e alcançar a nossa elevação espiritual. Para darmos início, vamos trazer para nós o que nos diz João, no capítulo 16, versículo 33. O contexto era a situação em que Jesus estava nos seus momentos finais, próximo ao seu retorno, próximo ao seu martírio. E Jesus tratava de consolar os discípulos, que de alguma forma eles já imaginavam, pelas palavras, pelos ensinamentos, pelas mensagens trazidas e reflexões trazidas por Jesus, que Jesus estava prestes a retornar, que teria cumprido a sua missão. E João registra a seguinte mensagem de Jesus. Antes do 16, está lá no capítulo 14, 16 a 28, só a título de ilustração. Ele chama a atenção dos discípulos, dizendo que não foi possível dizer tudo e que retornaria para complementar aquilo que foi dito e que a humanidade e os próprios discípulos ainda não estavam em condições de suportar, de esclarecer. E ele diz assim: se me amai, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Paráclito, que vos lembrará, esclarecerá, acrescentará muito aquilo que vos foi dito. É uma promessa de Jesus, acalmando, consolando aqueles que iriam dar continuidade aos seus ensinamentos, os discípulos. E João retrata mais uma fala, dizendo, nessa perspectiva para os apóstolos, para os discípulos, que iriam dar continuidade. Ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis
aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nesse registro de João, fica bem claro, né, a condição que Jesus coloca para que tenhamos a felicidade. E que também os discípulos iriam suportar, iriam passar, iriam viver perseguições, aflições, dores, sofrimentos. E é assim que Jesus nos deixa a mensagem. Neste mundo tereis aflições. Jesus já estava trazendo a mensagem de que este mundo era um mundo de dor e de sofrimento, um mundo de provas e expiações, destinado à evolução, destinado a espíritos que precisam de evoluir, que precisam progredir. Teremos aflições. Mas ele deixa o seu exemplo, né? Bom ânimo, suportem, busquem, superem as provas, as dores, as expiações, os sofrimentos, que cada um de nós teremos que suportar, experimentar, passar, para purgar de nós, para tirar de nós as nossas imperfeições construídas ao longo das nossas reencarnações. Mas também como provas, como meio de comprovarmos o nosso conhecimento, a nossa evolução. Nesse mundo tereis aflições. E serão através das dores e dos sofrimentos, das provas, das expiações, dos momentos difíceis ao quais nós estamos passando nesse momento de transição planetária, que Jesus já nos alertava. Que possamos estar esclarecidos, que possamos estar resignados diante dessas dores que nos afligem, que nos chamam para o nosso caminhar, para a nossa jornada. E aí, Kardec vai nos esclarecer acerca das causas atuais das aflições, dizendo que há duas espécies de vicissitudes das vidas, das dores e das aflições. Essas duas espécies, elas têm fontes, têm pontos diferentes. Kardec vai dizer que as dores e os sofrimentos têm causas na vida presente, mas também que tem dores e sofrimentos das vidas que nós trazemos, das vidas passadas. Ora, se nós reencarnamos no sentido de nossa elevação, de reparar as nossas imperfeições, o homem, ainda tão devedor, acrescenta mais tribulações através do seu livre-arbítrio. Portanto, ao invés de nós repararmos, aproveitarmos cada encarnação para reparar dores e sofrimentos, nós acrescentamos. São as causas atuais da vida presente, além daquela que nós trazemos das vidas passadas. Refere Kardec quando diz acerca das causas anteriores das vidas passadas. Ele diz assim: se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e parecem atingi-los como por fatalidade. Então, Kardec está nos chamando a atenção que algumas das causas das dores, dos sofrimentos, nós temos uma consciência daquilo, não é, ao quais nós estamos passando. São as causas atuais, as nossas invigilâncias, os nossos excessos. São portadores de sequelas, de causas, de tribulações ao quais nós passamos. Mas Kardec está nos alertando que tem outras dores, outros sofrimentos que aparentemente
nós dizemos que é uma fatalidade, que nós fomos atingidos por uma fatalidade, que muitas das vezes nós não sabemos explicar. E ele dá vários exemplos. Ele diz acerca da perda de entes queridos de forma prematura. Ele nos revela acerca de flagelos naturais, causadores, né, de aflições. Nós estamos passando por vários e vários, e a humanidade toda experimenta, e já experimentou e experimenta, né, esses flagelos da humanidade. As enfermidades de nascença, né, as deformidades, a idiotia. Então, ele elenca vários e vários fatores que, para nós, que para aqueles que ainda não têm um olhar voltado para a divina providência, para a justiça divina, alguns desses fatores podem estar relacionados com um Deus que vinga, um Deus que pune. Mas nós, às vezes, nós não nos preocupamos com essas dores provenientes da justiça divina. Então ele reflete, ele faz a seguinte indagação. Os que nascem com deformidades, os que nascem com enfermidades, ele reflete, ele faz a seguinte reflexão. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer sem compensação tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Ele continua dizendo, por quê? Pois seres tão desgraçados ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. E aqui nós podemos até refletir acerca das demais instituições religiosas, que não acreditam na reencarnação, que não acreditam nas oportunidades que nos são dadas para refazer o caminho. Triste fim, triste destinação daqueles que nascem impotentes diante de uma encarnação por limitações, que não têm oportunidade de evoluir, que retornam para a pátria espiritual de forma tão precoce. Qual a destinação desses seres queridos que reencarnam com deformidades, né, e limitações? E Kardec diz, que foi que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias, e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem e nem o mal. Quanta injustiça divina, se nós formos pensar na oportunidade de uma única vida, de uma única encarnação, para que possamos construir a felicidade e a nossa perfeição e a nossa elevação moral. E principalmente seriam daqueles que nascem com limitações, que são provenientes das imperfeições. Que culpa teria de nascer dessa forma, de viver no mundo? Que culpa teria de viver na extrema pobreza, limitados? Que culpa teria de viver à mercê da própria sociedade? E a pergunta que não se quer calar, qual o destino daquele que nasce com essas limitações? Kardec nos esclarece e nos acalma e nos acerena acerca dessas condições, né, aqueles das dores, dos sofrimentos. Ele diz assim, todavia, por virtude do axioma segundo o qual
todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de crer, que hão de ter uma causa. E desde que admitam Deus justo, essa causa também deve ser justa. Então, Kardec já nos traz a relação de causa e efeito. Se nós passamos por dores e sofrimentos, tribulações, limitações, é porque existe uma causa ao qual nos é dada a oportunidade de reparar. E essa causa, com certeza, ela está em vidas passadas. E diz Kardec que, precedendo sempre a causa, se esta não encontra na vida atual, há de ser na vida anterior. Isto é, há de estar numa existência precedente. Então agora, Kardec nos traz exatamente as razões das dores e dos sofrimentos. Das razões porque nós passamos por tribulações, passamos por dores e aflições. São nossas construções. As dores e sofrimentos são oportunidades, mais uma vez, que nós temos para refazer o caminho. E continua Kardec dizendo que somos punidos, entre aspas, é porque fazemos o mal. E se esse mal não o fizermos na vida presente, temos feita em outra vida. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça divina. Então, todos nós, criaturas divinas, seres divinos, criados por Deus, estamos sujeitos à lei de causa e efeito. E temos a oportunidade da reencarnação. E agradeçamos a Deus, agradeçamos a justiça divina por nos dar mais uma chance, mas tantas chances quanto forem necessárias. Deus enfatiza: se das 100 ovelhas, as 99 evoluírem e uma se desgarrar, Deus deixará as 99 seguir o caminho. Trata do caminho da evolução. Irá buscar, não irá medir esforço de resgatar aquela que se desviou do rumo e do caminho. E essa ovelha perdida, essa ovelha desgarrada, somos todos nós, encarnados nesse mundo de provas e expiações. Um mundo que é uma escola, que é uma penitenciária, que tem dor, que tem sofrimento tão necessário. E agradeçamos sempre esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos, caminhando, sofrendo, mas consciente das nossas limitações, conscientes das nossas imperfeições. E quando nós estamos conscientes das nossas limitações e imperfeições, e cremos que é uma oportunidade, que o mal, que aquilo que nós percebemos que é o mal, para nós é o santo remédio, é a oportunidade divina de nosso caminho. Portanto, Kardec vai terminar esse primeiro momento dizendo assim: o infortúnio que à primeira vista parece merecido tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. É a isso que Jesus nos chama, de reconhecer as nossas limitações. Quando ele nos diz que nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E ele nos deixou o caminho, a verdade e a vida. E dizendo que ninguém é perfeito, ninguém chegará ao Pai, senão por mim.
e a reencarnação, que as nossas dores, os nossos sofrimentos, esse aguilhão ao qual aparentemente nos faz sofrer, é o remédio, é a bênção divina. Que possamos agradecer a dor, o remédio amargo, porque ele nos coloca, nos retoma do caminho da verdade e da vida. O item 7, ele vai tratar que os sofrimentos, ele continua a explicação, dizendo que os sofrimentos, devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpa das causas atuais, são muitas vezes consequências da falta cometida. Ele vai ampliar o conceito, vai ampliar a ideia que ele quer trazer acerca das nossas tribulações. É exatamente consequência das faltas cometidas. Né? E ele diz assim: se foste duro e desumano, poderá ser seu turno tratado duramente. Ele nos diz, se foste orgulhoso, poderá nascer em humildade, em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso da riqueza, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento do seu filho. Então, Kardec aqui vai ampliar, dizendo que nossas dores, nas nossas aflições, têm uma causa. E fomos nós que criamos essas causas. Entretanto, na fala de Kardec, ele diz assim: se foi duro e desumano, ele utiliza a expressão poderá, mas não utiliza a expressão sofrerá. Tá? Então, isto é muito importante para que nós possamos refletir. O poderá quer dizer que não necessariamente os nossos reveses, as nossas provas, as nossas expiações são dores. Né? Pode ser reparada de uma outra forma. Pode ser experienciada de outra forma, a fim de nós resgatarmos as nossas imperfeições. Então, não necessariamente nós vamos resgatar, né, em forma de dor e sofrimento. Existem outras formas, outras possibilidades para que nós possamos resgatar, né, reativar os nossos caminhos. E ele continua trazendo e nos esclarecendo e justificando as aflições, né, as tribulações que nós passamos, dizendo que essas tribulações, sofrimentos e dores se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo de provas e expiações. Então ele nos alerta dizendo: se nós estamos encarnados neste planeta, se nós tivemos uma outra oportunidade de reencarnação, é porque nós somos devedores. Nós estamos num ambiente propício para a nossa evolução. Então ele nos chama a atenção: se vós estáis encarnados neste planeta de provas e expiações, é porque nós ainda estamos evoluindo. Nós merecemos esta oportunidade de reparar, né, os danos, as faltas cometidas. E ele vai dizer dizendo: não, o homem jamais deve esquecer que se acha no mundo de inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só
de si depende não voltar a este trabalhando por se melhorar. Magnífico Kardec, quando nos chamam a atenção para que nós possamos ter em nossa mente que a Terra, este planeta, é uma passagem, e uma passagem curta, ao qual nós deveremos estacionar neste momento. Não estacionar no sentido de parar, mas estarmos aqui encarnados para que nós possamos evoluir, para que nós possamos almejar o nosso progresso, a nossa evolução. Então, se nós estamos neste planeta, encarnados neste mundo de provas e expiações, se nós sofremos, não precisamos estar aflitos, nós precisamos alegrar-nos, porque nos é dado uma oportunidade para sanar nossos débitos em vidas passadas. Então, que possamos, diante da dor, quando aquele aguilhão nos tocar, lembremos da oportunidade e que possamos estar resignados e que no futuro bem próximo nós estamos evoluindo. No futuro bem próximo estaremos em novas situações, no mundo mais feliz. Mas depende de nós, depende da nossa evolução. O item 8, e complementando, e aqui eu vou até frisar, então ele chama a atenção a nós dizendo: cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, olha como Kardec nos chama a atenção, se nós pertencêssemos a um mundo mais adiantado, isso não acontecia. Não existiam essas dores e sofrimento. Entretanto, ele nos diz: só depende de cada um de nós não voltar a este mundo por se melhorar. Olha como Kardec nos chama a atenção. Depende de cada um de nós não voltar a habitar neste mundo de provas e expiações, ou em outros mundos até mais primitivos. Cabe a cada um de nós galgar o nosso processo evolutivo. Como é que isto pode e deve acontecer? Primeira coisa, nós devemos reconhecer que a felicidade não é deste mundo. Segundo, que a felicidade ela pode ser construída em cada um de nós. A felicidade já pode ser construída quando nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas imperfeições, e diante das oportunidades do remédio que é a dor e o sofrimento, que possamos agradecer, bendizer a dor, bendizer a oportunidade de passar por tal ou qual aflição, porque ela é necessária para expurgar de nós, para provar se nós já evoluímos e nós somos merecedores. Portanto, diante das tribulações, agradeçamos a oportunidade. Sejamos resignados. E aí nós sofreremos menos. É o bem sofrer, diferente do mal sofrer. O bem sofrer é quando nós estamos resignados, conscientes da oportunidade e da necessidade de refazer o nosso caminhar. O mal sofrer é que diante das tribulações nós estamos ansiosos, desesperados, ou então nós estamos apáticos. Quando nós estamos ansiosos, desesperados, a nossa vibração diminui. E quando essa vibração diminui, porta aberta para que os espíritos inferiores, para os espíritos desejosos do mal, potencialize tal situação.
portas abertas para os obsessores agir, os nossos cobradores agir. Então, que possamos estar diante das provas, das dores e dos sofrimentos, estar resignados, agradecendo sempre a oportunidade de expiar e de expurgar no sentido de evoluir. Bom, o item 8, o Kardec vem nos esclarecer acerca dos tipos, das categorias dos espíritos e suas respectivas características de prova, de tribulações, de dores e de sofrimentos. Então, Kardec nos traz essa valiosa informação. Ele diz assim: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, Kardec está nos dizendo que existe uma categoria de espíritos altamente devedores, espíritos endurecidos, empedernidos no mal, desejosos no mal, que o mal é o seu prazer, que não querem expiar, que não desejam expiar, mas em sua justiça divina, como Deus cuida de todas as suas ovelhas e não deixará nenhuma para trás. Mesmo estes que estão empedernidos no mal, Deus lhes dá uma outra oportunidade. É a encarnação por expiação, por imposição, tá? Aos espíritos empedernidos. Mas há uma condição para esse tipo de encarnação por expiação. É que eles, na encarnação por expiação, eles possam sentir a gravidade da falta cometida. Ele passará a viver as situações ao qual foram causadores. Faz parte da justiça divina oportunizar. A outra característica das expiações, das tribulações, são aquelas relacionadas aos espíritos que são arrependidos. Aqueles que já reconhecem o erro do passado. Aqueles que são desejosos de reconstruir o caminho. Aqueles que, em encarnações, não conseguiram executar o seu projeto reencarnatório. Mas aqueles que, de alguma forma, deram passos, reconhecem erros. Então, esses espíritos arrependidos, eles são desejosos, como diz Kardec, de reparar o mal, né? E eles escolhem livremente o tipo, né, de provas ao qual eles podem ser submetidos, né? Ao qual eles podem ser submetidos. Kardec vai finalizar dizendo: as tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiação do passado, que recebe nelas o merecido castigo, ou provas com relação ao futuro, com relação ao seu progresso, né? Para reparar, para preparar a sua evolução. Ele termina esse item dizendo: rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Bendizemos, agradecemos, rendamos graças por esta misericórdia e nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias. No item 9, Kardec ele vai trazer uma nova informação. Ele vai dizer que nem todas as tribulações e dores
são provas, são expiações. Ele traz uma outra categoria, uma outra modalidade, podemos assim dizer, né? É relacionada a espíritos que já chegaram a um grau de evolução, a um certo grau de elevação, que estão desejosos de adiantar-se. Portanto, esses solicitam uma missão, uma tarefa a executar, pelo qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então, há uma outra categoria, né? São missão, né? Então, expiação por missão. Ou seja, o espírito, ele solicita, né? Tal qual tribulação ou expiação, no sentido de evoluir. E essa é uma característica das almas elevadas, né? Aqueles que sofrem, mas que estão resignados. Bom, e Kardec termina esse item dizendo, sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Tá? Então, uma expiação, ela pode se tornar uma prova, na medida em que eu estou resignado, na medida em que eu compreendo, na medida em que eu agradeço a oportunidade. E muitas das vezes nós temos grandes exemplos daqueles que sofrem, daqueles que passam por grandes provações, tribulações, experiências, mas estão resignados, estão em sintonia com o plano espiritual. E para terminarmos, nós vamos fazer só essa leitura, eu acho que já está na hora, 20:14, dizendo assim, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não tenham tornados puros. Qualquer mácula lhe interdita a entrada nos mundos ditosos. E finaliza Kardec. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve alegrar-se à ideia da sua próxima cura. Depende dele, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. E Deus, na sua infinita misericórdia, dará tantas oportunidades quanto forem necessárias. Deus justo e Deus de justiça. Agradeçamos todos as oportunidades das dores e sofrimentos, como um remédio amargo necessário para a nossa evolução. Que assim seja. Muito obrigada, seu Mário, por ter aceito o convite, por compartilhar conosco as suas reflexões, seus estudos. E estamos finalizando mais uma noite de explanação. Mas antes de ir, gente, olha, nós queremos, da Fraternidade Espírita Chico Xavier, fazer o convite. Agora, na nossa próxima sexta-feira, amanhã já, né? Amanhã, a partir das 19 horas, nós vamos ter o primeiro cine-debate, né, da Fraternidade Espírita Chico Xavier. Vai ser sobre o filme Ghost. Só explicando, nós não vamos passar o filme dessa vez. Dessa vez nós não vamos passar o filme, nós vamos fazer um debate realmente sobre o filme, sempre fundamentado no espiritismo, na doutrina espírita, tá? Vão ter alguns cortes, mas vai ser bem legal. Aqueles que têm algum interesse, que têm o interesse de participar, infelizmente ainda não é muito seguro nós compartilharmos o link
no Instagram, por exemplo, colocar no Instagram, colocar nas redes sociais. Mas aqui todo mundo conhece alguém do grupo, então pede que aí a gente vai passando numa corrente, vou usar a corrente, tá? Numa corrente do bem. Aí o link chega até cada um de vocês que tiverem interesse em participar conosco, né? Então, finalizando, convidamos para na próxima quinta... sim. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui conosco. Depois eu vi que entrou aqui a Silvia, entrou o Inaldo. Seja bem-vindo, Inaldo. Depois entrou aqui, quem mais? A Vani entrou também. Então, todos vocês estejam convidados para estar conosco na próxima quinta com a palestrante Josefa Aparecida, que ela vai trabalhar, continuamos no capítulo 5, mais itens de 11 a 13, esquecimento do passado, motivo de resignação, o suicídio e a loucura. Então, fica aqui o convite, e que nesse momento nós possamos agradecer a Deus, a Jesus, nos colocando diante dele, e dizendo assim: querido mestre amigo, obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana, por mais uma oportunidade de aprendizado, de estudo, de reflexão, Senhor. Envolve a cada um de nós, estudantes, nos 2 planos da vida, envolve, mestre amigo, os nossos lares, nosso repouso físico, e que possamos, Senhor, continuar a nossa jornada com coragem, com fé, com resignação, e colocando na prática de nossas vidas, sermos verdadeiramente cristãos. Que a tua paz e que a tua luz nos envolva, hoje e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos, seu Mário.